Amados, eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, falando um pouco sobre família. O tema dessa palavra é examine-se a si mesmo. Há um tempo eu tenho pensado sobre esse tema, tenho procurado fazer um exame pessoal. E nesse tempo de pandemia, em que nós somos obrigados ao isolamento social, mas também somos forçados a uma proximidade familiar, Somos obrigados a permanecer em casa, vivemos com os nossos familiares, e para alguns isso é bom, alguns souberam e estão sabendo aproveitar, outros não, outros inclusive sucumbiram nesse tempo, Não sei se você sabe, eu divido meu tempo em uma das varas de família aqui de Ribeirão Preto, e eu convivo com conflito familiar, conjugal todos os dias, e o número de divórcios que tem aparecido nesse tempo de pandemia é alarmante. Se você fizer uma pesquisa também pela internet, você vai ver que isso não é uma realidade, uma triste realidade apenas aqui no Brasil, mas é mundial. Isso me fez preparar essa palavra, na verdade é uma palavra que vai trazer um confronto sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre nossos comportamentos, mas também a graça do Senhor para nos conduzir adiante um pouco mais. Então, como eu disse, o número de divórcios, pessoas não estão conseguindo conviver juntos, ao invés de aproveitar esse tempo, sucumbem diante dele. E eu tenho aconselhado casais constantemente também, e os problemas mais recorrentes é que um fala A, o outro entende B. Eu não sei se isso é uma realidade no seu casamento, na sua casa, na sua família. As pessoas não estão se entendendo. O fato é que nós não fomos criados para viver só. Não é bom que o homem viva só, disse o Senhor. Mas quando nós temos a oportunidade de estar acompanhados, nós não sabemos aproveitar esse relacionamento. Agora, o que me chama a atenção é o fato de que, mesmo diante dessa realidade, nós nos deparamos com uma promessa de Deus para nós. Uma promessa de que Deus estaria nos levando a um novo tempo, abrindo um caminho no deserto, rios no ermo. Olha o que diz o texto de Isaías 43:19, eu vou relembrar que você já deve ter ouvido algumas vezes. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amados, esse texto, ele foi usado no acampamento de homens do ano passado, não sei se você que é homem deve se lembrar disso. Deus ratificou no final do ano, no jejum que fazemos aqui na comunidade, e também confirmou na revisão. Eu acho que o Senhor quer nos dizer algo a respeito disso. Na verdade, eu tenho certeza que o Senhor quer nos dizer algo. Há algo novo para você. Há algo novo para a sua casa. Há algo novo para a sua família. E eu declaro esse novo chegando na sua casa. A partir dessa noite, algo novo acontecerá na sua vida, na sua família e na sua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então o novo de Deus precisa acontecer. Agora, todo esse tempo que nós estamos passando, eu entendo que é um tempo de prova. Nós estamos sendo provados. E a maneira como nós passarmos por essa prova vai depender de como nós vamos chegar até lá. Se aprovados ou reprovados. Há um apelo na palavra de Deus para que nós sejamos aprovados. O apóstolo Paulo recomenda aos coríntios um autoexame, para que ao final seja aprovado. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 13:6. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Mas para que nós sejamos aprovados, precisamos passar por um exame, por uma prova, por um teste. E na verdade o que eu quero nessa noite é acolher essa sugestão do apóstolo Paulo e nos levar a um exame de nós mesmos. Examine-se a si mesmo. Esse é o tema dessa ministração. Então o objetivo dessa palavra é nos levar a fazer um autoexame. E ao final chegar à conclusão se nós estamos caminhando para a aprovação ou a reprovação. É claro que o Senhor quer que nós sejamos aprovados. Mas nós precisamos fazer a nossa parte.
E eu quero fazer isso, né? Na verdade eu quero levar-nos a esse autoexame através de umas perguntas, de alguns questionamentos que você, individualmente, vai responder para si mesmo. Sem nenhum peso de acusação, ok? Não estamos aqui para acusar ou para apontar o dedo para ninguém. Mas eu quero que você receba cada questionamento, cada pergunta que for feita aqui. Você responda a si mesmo com sinceridade. Para que ao final você chegue à conclusão de que realmente você está caminhando para a aprovação. Dependendo das respostas que você der. Vamos lá? Você está preparado? Talvez eu diga algumas coisas aqui, né, que pode parecer agressivo, mas não é. Eu estou trazendo essa palavra, né, como eu disse, é uma palavra que vai trazer um confronto para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Mas é porque o Senhor quer nos levar a algo novo. E muitas vezes nós temos que fazer ajustes na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, para que nós possamos caminhar um pouco mais. Agora, para que nós possamos fazer isso, eu quero tomar como referência a cruz. Né? A cruz é um modelo, é o melhor modelo pelo qual nós podemos usar para falar sobre relacionamentos. Tanto pelo que ela significa, não é? Pelo que ela representa por seus efeitos, como pelo seu símbolo, não é? 2 mastros, um na vertical e o outro na horizontal. Então nós vamos basear esse autoexame que vamos fazer, permitindo que os efeitos da cruz, preste atenção nisso, permitindo que os efeitos da cruz, como a renúncia, o arrependimento, o perdão, a entrega, a doação, o amor, ingredientes tão importantes em qualquer tipo de relacionamento, possa nos levar a relacionamentos saudáveis, produtivos, dentro da nossa casa e com o Senhor. Então, em todo tempo, olhe para a cruz. Olhe para os efeitos da cruz na sua vida e na vida das pessoas com quem nós convivemos. Então, eu quero iniciar falando do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento vertical. E a primeira pergunta que eu faço, que você precisa responder para si mesmo é: como anda o meu relacionamento com Deus? Há um texto ali em 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse texto está inserido, nós até usamos normalmente quando vamos fazer a ceia do Senhor. Mas o fato é que nós fomos inseridos numa nova aliança. Pela morte e ressurreição de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós entramos numa nova, eterna e viva aliança. Mas nós precisamos permanecer fiéis, para que nós façamos parte dessa aliança e possamos receber os benefícios dessa aliança. Então nós precisamos fazer um autoexame. Na verdade, essa é uma prática que precisamos fazer constantemente, examinarmos a nós mesmos. Há um texto em Gálatas 5:25 que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gosto demais desse texto e nós precisamos entender o que representa viver no Espírito e andar no Espírito. O viver no Espírito traz o sentido de existência, ou seja, nós permanecemos no centro da vontade de Deus, fugindo do pecado, fazendo a sua vontade, seguindo os seus princípios. Agora, o andar no Espírito traduz a ideia de caminhada, de movimento, e representa estarmos firmados nos princípios do Senhor, em santidade, em fidelidade, em unidade. Nós podemos dizer que o andar no Espírito é resultado de uma vida no Espírito. Então, se eu tenho uma vida no Espírito, eu consigo andar no Espírito. Meu comportamento é baseado por aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. E tanto viver no Espírito como andar nele, fala do nosso relacionamento com o Senhor. E esse relacionamento é medido por posturas que temos que ter diante do Senhor. Eu separei apenas 2, por conta até mesmo do tempo, mas que nós precisamos entender, para que nós possamos entrar num outro nível, quando eu for tratar do relacionamento interpessoal.
Então nós precisamos entender que a primeira postura que nós temos que ter em relação a Deus é permitir que as nossas atitudes sejam guiadas pelo Espírito Santo. Há 2 textos na palavra de Deus que eu vou ler na sequência. Salmos 32:8 diz: eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, Deus, o Espírito Santo está sempre disposto a nos ajudar, a nos ensinar, a mostrar o caminho. Agora cabe a nós obedecer os seus mandamentos, seguir os seus princípios, aceitar essa proposta do Senhor e permitir que Ele guie, que Ele dirija, que Ele conduza os nossos passos. E diante desse primeiro ponto, as primeiras perguntas que eu quero te fazer dentro desse aspecto, que você responda a si mesmo: o que você tem feito ou fez, na prática, no sentido de envolver-se com Deus nesse tempo de quarentena? Você fez algo prático nesse sentido ou deixou a coisa simplesmente acontecer, como a leitura da palavra, a oração, o seu devocional? Outra pergunta: o que iluminou ou tem iluminado o seu caminho nesses dias? A palavra de Deus ou os noticiários da televisão? O que tem iluminado o seu caminho? A segunda postura que nós temos que ter em relação ao Senhor é nos apegar à fé em Deus e à convicção da sua presença. Segundo aos Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Parece uma frase de efeito, mas é a palavra de Deus. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Amados, nós temos que ter essa convicção de o que é difícil para nós, não é impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Então nós temos que ter essa postura de crer em Deus, independentemente das circunstâncias. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E estar convictos dessa presença. O Espírito Santo habita em nós, o Todo-Poderoso Deus habita em nós. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Essa verdade não pode sair do seu coração. E diante desse aspecto eu te pergunto: sua fé tem sido provada nesses dias? Ou foi provada nesse tempo de pandemia? Existem situações desafiadoras na sua vida que te levam a pensar que Deus não está em você? Que Deus está distante? E o que você fez ou tem feito para blindar a sua fé diante de tudo que tem acontecido ao seu redor? Responda. Amados, preste atenção. O nosso relacionamento com Deus, ele deve caminhar no sentido da aproximação, da intimidade. Essa é a palavra. Nós devemos nos direcionar em relação a Deus buscando intimidade. Salmos 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor vem através do conhecimento de Deus. Quanto mais nós buscamos conhecer ao Senhor, mais íntimo deles nós seremos, e assim com qualquer relacionamento. Nós nos tornamos íntimos de uma pessoa na medida em que vamos nos relacionando com ela, vamos conhecendo. E com Deus não é diferente. Para alcançar a intimidade com Deus, primeiramente nós temos que buscar conhecê-lo profundamente. Isso poderá acontecer através da leitura da palavra, das experiências, dos tempos, que separarmos para estar com Ele. E também a intimidade vem através da nossa obediência aos seus princípios estabelecidos na sua palavra. Quando nós buscamos conhecê-lo e obedecemos os seus mandamentos, cada vez mais nós vamos nos tornando íntimos do Senhor, baseados no temor de Deus, que nos aproxima do Senhor. E eu lhe pergunto:
Você se considera uma pessoa íntima de Deus? Você tem sido fiel nesses dias ou tem negociado princípios eternos, de acordo com as circunstâncias que têm ocorrido na sua vida? São questionamentos que precisamos fazer um autoexame. O Senhor quer relacionar com você. O Senhor quer a intimidade contigo. Busque a presença do Senhor. Amados, feito esse autoexame quanto ao nosso relacionamento com o Senhor, eu quero partir para um outro tipo de relacionamento, que é o foco dessa palavra. Os relacionamentos interpessoais. Com aquelas pessoas com quem nós convivemos, não é? Esposa, marido, filhos, família. Os relacionamentos horizontais. Lembrando que, olhando para a cruz, pelo seu símbolo, o mastro horizontal, ele é sustentado pelo mastro vertical. Isso quer dizer que o nosso relacionamento conjugal, familiar, ele precisa ser sustentado pelo nosso relacionamento com Deus. Precisa ser fortalecido. O nosso relacionamento com Deus, ele tem papel decisivo no nosso relacionamento familiar e no nosso relacionamento conjugal. Então, olhando para a cruz, a pergunta que eu quero fazer é: como anda o meu relacionamento conjugal e familiar? Gálatas 6,4 diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Cada um examine os seus próprios atos. Lembre-se sempre, o tema dessa palavra: examine-se a si mesmo. Amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós tratamos de relacionamentos interpessoais, qualquer tipo de relacionamento, especialmente o relacionamento conjugal e também o relacionamento familiar, é que nós precisamos deixar de advogar a nossa causa e passar a julgar as nossas atitudes. Eu tenho dito isso constantemente. Essa é uma verdade, é uma realidade que eu preciso todos os dias fazer na minha vida. Nós julgamos com muita facilidade a atitude do outro. Nós advogamos com muita eficiência a nossa causa, defendemos os nossos princípios, os nossos conceitos, as nossas palavras e decisões, mas não paramos para julgar as nossas atitudes e ter a humildade de reconhecer que, se ela estiver errada, ela precisa ser mudada. Amados, eu entendo que um único versículo sintetiza o que nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais. Um único texto sintetiza o que nós vamos falar sobre relacionamento conjugal e familiar. Esse texto está em Mateus 7,12, preste atenção. Esse texto diz: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a você. Poderíamos terminar essa palavra aqui por agora. Em tudo, faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Esse é o primeiro princípio, quando nós tratamos de relacionamento interpessoal. Amado, nós sabemos que todo tipo de relacionamento tem os seus desafios. Relacionamento conjugal não é diferente. Relacionamento familiar não é diferente. Há os desafios, as lutas. Agora, normalmente esses conflitos surgem por conta de comportamentos, atitudes, posturas destrutivas que nós temos, que de alguma maneira nós lançamos, ferimos a outra pessoa e deixamos marcas na vida dela. E algo que nós precisamos entender sobre relacionamento interpessoal. Normalmente, há as exceções. Normalmente, uma atitude, ela parte de um pensamento. Esse pensamento se transforma num sentimento. E esse sentimento se manifesta através de um comportamento.
Esse é o caminho mais seguro para um relacionamento interpessoal. Um pensamento que se transforma num sentimento e é traduzido num comportamento. E quando eu falo de atitude, ela pode estar representada por uma conduta, por uma ação, ou por uma maneira de falar. São atitudes que nós temos. Então, baseado nesse conceito, nós podemos dizer que a maioria dos conflitos surgem dentro do lar, porque as pessoas falam sem pensar. E depois que falam, se dão conta do estrago que fez. Eu quero falar rapidamente sobre 3 situações que podem levar uma pessoa a atitudes destrutivas dentro de um relacionamento interpessoal, conjugal, familiar ou qualquer que seja. A primeira dela é que às vezes nós somos dominados pela ansiedade. Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Salmo 94, 19 diz que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então a ansiedade, ela deprime, ela domina a pessoa, ela cega a pessoa. E a ansiedade está relacionada à aflição, à angústia, ao nervosismo. E sem que a gente perceba, ela traz uma sensação de intranquilidade na própria pessoa. E gera insegurança nas pessoas que convivem conosco. Gera instabilidade nas pessoas a quem nós amamos, com quem nós convivemos. E se a ansiedade ela for exagerada na nossa vida, ela produzirá algo negativo na nossa família. Veja, a ansiedade do marido, ela gera insegurança na esposa. E uma esposa insegura é uma esposa infeliz, insatisfeita. Toda mulher busca segurança dentro do seu casamento. Já a ansiedade da esposa, ela gera pressão sobre o marido. E o marido pressionado vive com medo. E com medo ele não vai conquistar o que ele tem para conquistar. A ansiedade dos pais gera instabilidade emocional nos filhos. E filhos emocionalmente abalados, eles podem ter um desvio de comportamento no curso da sua vida. E por sua vez, a ansiedade dos filhos gera preocupação nos pais. E pais preocupados vivem tensos, sem saber como agir em relação aos filhos, o que fazer. Então a ansiedade, ela traz sérios prejuízos para qualquer tipo de relacionamento. Então eu lhe pergunto, você se considera uma pessoa ansiosa? De 0 a 10, como você se classifica no nível da ansiedade? Você consegue detectar atitudes suas que têm produzido instabilidade no seu ambiente familiar? Responda para si mesmo. E olha o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amados, não permita que a ansiedade o domine. Tome conta do seu íntimo, o deprima. Lance fora essa ansiedade, lance essa ansiedade ao Senhor. Ore ao Senhor. Ele cuida de nós, Ele cuida de você. A segunda situação que pode nos levar a uma pessoa a atitude destrutiva é que às vezes nós somos impulsionados pela precipitação. Provérbios 14, olha que interessante esses 2 textos de Salomão. Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Veja que o precipitado, não é? É considerado insensato, que por sua vez tem mais esperança do que aqueles que se precipitam no falar. É isso que está dizendo esses 2 textos.
Já a paciência revela entendimento, compreensão. A paciência. Uma virtude tão rara, não é? Tão rara nos dias de hoje encontrar a paciência dentro dos lares. Mas sabia que a paciência faz parte do fruto do Espírito? Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito e a paciência está lá. Daí a importância de nós termos um bom relacionamento com Deus, porque isso tem papel decisivo no nosso relacionamento interpessoal. A precipitação está relacionada à afobação. Ela normalmente leva as pessoas a atitudes impulsivas, muitas vezes imprudentes. E quando nós agimos na afobação, nós nos precipitamos nas palavras e muitas vezes ofendemos o nosso cônjuge. Quando nós agimos na precipitação, na afobação, nós exageramos muitas vezes nas reações que temos com os nossos filhos. Uma pessoa que age, não é, na precipitação, na afobação, quase sempre não pensa no efeito destrutivo daquela atitude. Então nós precisamos nos controlar, adquirir paciência, domínio próprio, lançarmos, né, nossa ansiedade ao Senhor, buscar domínio próprio e paciência, para que a gente não lance palavras destrutivas, ofensivas às pessoas que convivem conosco, porque isso vai comprometer o nosso relacionamento conjugal e o nosso comportamento familiar. Então eu lhe pergunto: você é daqueles que pensa antes de falar? Você é daqueles que fala e depois pensa? Ou você é daqueles que fala mesmo sem pensar? Há 3 tipos de pessoas. Uma outra pergunta: você acredita que as pessoas que convivem com você lhe consideram uma pessoa equilibrada? Responda a si mesmo. Amados, permita que a paciência amadureça na sua vida. Pense antes de falar. Agindo assim, muitos conflitos serão evitados dentro de um relacionamento conjugal ou familiar. Fale antes de agir. Espere o tempo certo. Não se precipite. Terceiro aspecto que pode destruir um relacionamento é que às vezes nós somos atropelados pela intempestividade, é diferente de precipitação. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Portanto, calma, há tempo para tudo, há tempo para tudo. E a intempestividade diz respeito a agir fora do tempo, no momento inapropriado, no momento inesperado. E saiba que uma chave para um bom relacionamento conjugal e familiar está no fato de nós encontrarmos o tempo certo para falar, o tempo certo para agir, para tomar uma atitude. Quando nós falamos, quando nós agimos no tempo certo, isso abre espaço para um consenso. E grande parte dos conflitos acontecem porque as palavras são proferidas, as atitudes são tomadas fora do tempo, num tempo inapropriado. Então nós podemos dizer que a ansiedade nos leva à precipitação, e a precipitação nos empurra à intempestividade. Amados, nosso tempo é curto, é muito curto, mas eu quero pedir licença e gastar um tempo para falar diretamente aos casais agora. Se você é casado, preste atenção. Se você não é casado, mas será um dia, diga amém. Preste atenção também, porque isso vai ser muito importante no seu relacionamento conjugal. Uma verdade, um princípio, não é? Dentro de um relacionamento conjugal, é que sempre haverá mais de uma maneira para se dizer a mesma coisa. Sempre haverá mais de uma maneira para se dizer a mesma coisa. O que nós temos que fazer é encontrar a melhor, de preferência a mais respeitosa,
Sabe, nem sempre o que é dito é o problema, mas como é dito. A maneira como é dito, a maneira como nós falamos, é isso que causa o problema, é isso que causa o conflito. Então nós precisamos saber que sempre haverá mais de uma maneira para se dizer a mesma coisa. Precisamos buscar a maneira mais respeitosa. E amados, olha, depois de tantos anos trabalhando com casais, eu estou há 30 anos no fórum, em vara de família. Mais de 10 anos como pastor, mas eu sou convertido desde os 18 anos, eu já vi muita coisa sobre casal, sobre família. E uma das coisas que eu percebi, que o desrespeito mútuo é o último estágio antes do divórcio. Sabe, o amor pode não ser mais o mesmo, a afeição pode ter ido embora, a comunicação pode estar comprometida, mas mesmo diante desse caos, o casamento subsiste. Agora, quando há desrespeito mútuo, o casamento fica insustentável. E quando eu falo de desrespeito, ele pode ser algo grosseiro, como o que é inadmissível, mas infelizmente acontece: agressão dentro do lar, agressão física, agressão psicológica. Isso é um desrespeito. Palavras ofensivas, irônicas, debochadas, isso é um desrespeito. Mas o desrespeito não acontece apenas por agressões extremas ou palavras contundentes, mas também de maneira, mais sutil, como por exemplo através da indiferença, da falta de paciência, da insistência em fazer prevalecer um desejo seu, uma opinião sua. Então o desrespeito pode ser sutil. Eu traduzo isso como pequenas atitudes, grandes conflitos. Há situações pequenas que causam um estrago muito grande. Eu queria usar um exemplo aqui, não vou conseguir. Mas eu quero dizer que eu quero usar duas figuras que quando eu ministro para casais eu uso. Isso vai ficar marcado, você vai se lembrar disso, espero que tenha um efeito positivo na sua vida. Sabe, as pequenas coisas podem causar grandes conflitos, pequenas atitudes. Eu quero usar a figura da esposa pernilongo e do marido borrachudo. Certamente você já teve um problema com um pernilongo, Aquele inseto, aquele pequenino inseto, que se torna chato pelo seu som e indesejável pela insistência daquele som. Então a vontade que você tem é de esmagar na parede, não é? Como é chato um pernilongo. Eu uso essa figura para falar da mulher pernilongo, que muitas vezes ela fala e não sabe a hora de parar de falar. Ela chega muito próximo de um limite, que dali para lá torna-se chatice. Entenda o que eu vou dizer, não entenda isso como ofensivo, mas há muitas mulheres chatas, empurrando seus maridos para fora de casa. Atitudes pequenas, mas que causam um prejuízo enorme, porque a sequência vai causando aquilo, tornando aquilo indesejável. Agora algo, eu descobri, só um parêntese aqui, depois de muitos anos trabalhando com casais, eu descobri por que as mulheres falam mais que os homens. É sério. As mulheres falam mais que os homens porque ela precisa falar 3 vezes a mesma coisa para o marido entender e 10 vezes a mesma coisa para os filhos obedecerem. Então é por isso, elas precisam falar mais. E saiba, homens, o primeiro mandamento do casamento é: as mulheres precisam falar e os homens devem ouvir. Lembre-se disso. Mas eu quero falar do texto, de Provérbios 27:15, que diz que o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Agora o marido borrachudo tem o mesmo sentido. É aquele bichinho também, não é? Aquele inseto. É silencioso, mas quando ele age,
quando ele pica, ele deixa marcas. Há muitos homens que permanecem em silêncio, mas quando abrem a boca, ofendem, magoam, destroem, menosprezam, ridicularizam sua esposa. Esse é o homem borrachudo. Amado, preste atenção, não é pelo tom da sua voz, nem pela força do seu braço que você vai conquistar a sua autoridade dentro de casa. A autoridade precisa ser conquistada. A sua esposa precisa ver você como um homem de Deus, alguém que a respeite, alguém que a trate como o vaso mais frágil. Assim virá a sua autoridade dentro do seu lar. Provérbios 25:11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Homens, sejam sensíveis. Isso não tira a tua masculinidade. Esteja atento aos anseios da sua esposa. Trate-a com respeito. Porque se você marcar a sua esposa, vai demorar dias. Assim como o borrachudo, ele pica e fica semanas coçando. Você talvez também já tenha enfrentado algum. Semanas, dias coçando, irritando. Ela vai se lembrar. Isso vai trazer um sério prejuízo para o seu casamento. Então, voltando às perguntas para avaliação. Você é daqueles que espera o tempo certo para falar ou agir? Ou fala e age sem se preocupar se o momento é adequado? E depois sai juntando os caquinhos? Você tem consciência de que age como uma mulher chata e irritante, às vezes? Você tem consciência que tem sido um homem insensível e grosso, às vezes? Faça o que você gostaria que o outro fizesse a você. Ok? Tem pernilongo aí não? Tem borrachudo aí não? Não tem, não é? A partir de hoje não tem mais. Não tem mais. Examine-se a si mesmo. Eu não posso ver, mas eu percebo algumas cotoveladas, alguns olhares atravessados, mas lembre-se que o tema dessa palavra é examine-se a si mesmo, ok? Para terminar, eu quero dizer algo, especificamente às pessoas da família. Nós precisamos buscar sabedoria, sensibilidade, para detectar o momento certo, se aquela pessoa que convive conosco está preparada para ouvir ou receber aquilo que você tem para oferecer, para falar, para agir. Buscar sabedoria, para encontrar o melhor lugar, para descobrir o melhor momento de falar ou de agir. Esse é um segredo para um relacionamento saudável. Pais que agem muitas vezes na precipitação em relação aos filhos, e ao invés de educar, acabam causando um distanciamento. Pais, sejam sábios, eduque, corrija os filhos no tempo certo, da maneira correta. Demonstre amor, demonstre interesse pelo seu filho na correção. Busque o tempo certo, o momento certo para fazer isso. A Bíblia diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. Não é? Efésios 6,4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses 3,21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Isso não quer dizer, amados, que nós não devemos corrigir, ter um papel incisivo na vida dos nossos filhos, mas nós precisamos fazer isso com sabedoria. Criar os nossos filhos com sabedoria, estimulando, inspirando, ensinando, mostrando o caminho, agindo na maneira e no tempo certo, para que eles não desanimem. Filhos, preste atenção. Imagino que tenha filhos ouvindo essa palavra. Filhos que falam com os pais como se estivessem conversando com uma pessoa qualquer, sem respeito. Sabe, com ninguém se fala da maneira como muitas vezes os filhos falam com alguns pais. Os pais são dignos de honra. Portanto, filhos, sejam sábios.
ouçam o que a palavra de Deus diz. E olha que essa Bíblia aqui está atualizadíssima, viu? Jovens, Salomão falando aqui em Provérbios 4, 5, 7. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones a ela, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem. Tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Jovens, filhos, você quer agradar a Deus? Então honre seus pais, obedeça a seus pais. Sabe, isso pode ter um tom apelativo, mas eu não quero que você entenda assim. Mas essa semana, por conta muitas vezes de uma cegueira, ou talvez por outro sentimento, muitas pessoas estavam lotando os cemitérios. Alguns chorando de saudade, outros chorando de remorso. A dor do remorso dói muito mais do que a dor da saudade. Então aproveite o tempo que você tem, desfrute a presença dos seus pais da melhor maneira possível. E a melhor maneira que você pode fazer é honrando, obedecendo. Esposas, a edificação ou a destruição da sua casa estão nas suas mãos. Olha o que diz o texto de Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas mãos a insensata a derruba. Provérbios 29:20. Você já viu alguém se precipitar no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Então, mulher, esposa, busque sabedoria. Busque sabedoria, exerça seu papel de auxiliadora. Você precisa caminhar ao lado do seu marido. Há muitas esposas concorrendo com seus maridos. Você não foi feita, você não foi criada para concorrer com o seu marido, assim para caminhar juntos. Ele caminhando junto com você e você junto a ele, para que os dois possam crescer. Cumpra a sua missão ao lado do seu marido. Maridos, saiba que sempre haverá um melhor momento e a melhor maneira para falar ou agir. Encontros. Olha o que diz Eclesiastes 8, de 5, 6, primeira parte. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Busque sabedoria. Família agora. Provérbios 24:3. Todos nós. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Sabe, queridos, o conhecimento ele nos leva ao entendimento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nosso conhecimento, nosso entendimento abre. Passamos a ter um novo entendimento. Agora, saber aplicar o conhecimento revela sabedoria. Às vezes nós temos o conhecimento, temos um pouco de entendimento, porém muitas vezes quase nada de sabedoria. Não sabemos aplicar o que nós sabemos. Não sabemos aplicar o nosso entendimento na condução da nossa casa. Portanto, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Lá em Tiago 5:1 diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá liberalmente. Eu não sei você, mas poucos oram pedindo sabedoria. Esse é um segredo, esse é uma chave para um relacionamento saudável e produtivo. Precisamos encerrar. Pelo autoexame que você fez, que conclusão você chegou? Se é que chegou a alguma conclusão. Suas condutas nesse tempo apontam para uma aprovação
ou uma reprovação. Saiba que o Senhor quer que nós sejamos aprovados. E você, nós não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo conduz as nossas vidas. Se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, permitir que Ele guie os nossos passos, e nós nos apegarmos à fé, à convicção da sua presença, o Espírito Santo nos ajudará. Nós conseguiremos manter relacionamentos saudáveis, pais, filhos, maridos, esposas, uma família abençoada, que age com sabedoria. Agora, cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer um autoexame e detectar aquilo que está errado, aquilo que está causando um prejuízo dentro do contexto familiar e mudar. Sabe, o novo de Deus está às portas, mas a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Precisa haver uma renovação dentro de nós. O novo de Deus está bem próximo de você e da sua casa. Há algo que Deus quer fazer na sua casa e na sua família. Deus abrirá um caminho no deserto, rios no ermo. Creia nisso. Creia nisso. Renove sua aliança com o Senhor, renove sua aliança com a sua esposa, renove sua aliança com seus filhos. O Espírito Santo está nos conduzindo. Vamos ser conduzidos numa canção. Eu quero que nesse momento, logo em seguida nós vamos orar. Eu quero orar pela sua casa, por você, pela sua família. Mas enquanto estivermos ministrando essa canção, aproveite para fazer ainda mais essa reflexão na sua vida. Se for possível aí, se precisar pedir perdão, se precisar consertar alguma situação, filhos, maridos, esposas, faça isso agora. O Espírito Santo está aí, Ele vai te ajudar.